Tem muitas coisas que você quer aprender que você não precisa inventar a roda. Alguém já fez, já obteve sucesso nessa área, e tudo que você tem que fazer agora é ir extrair esse conhecimento e aplicá-lo. Amém? Jesus veio trazer o que para nós? Um conhecimento, irmãos. E você não precisa inventar a roda de como ser cristão. Basta você olhar para Cristo e imitá-lo. Trazer o modelo dele para você. É isso. Essa é a chave. Mas como eu vou trazer o modelo de Cristo para mim se nem os evangelhos eu não li? Para você que está lendo a Bíblia no grupo da igreja, estamos quase acabando todo o Novo Testamento. O que para você talvez fosse uma luta, algo muito difícil, algo que você pensasse, nossa, isso é impossível para mim. Se você creu, se você quis, ouviu e executou, agora você está quase concluindo a leitura de todo o Novo Testamento. E você entendeu que não é um bicho de 7 cabeças, a única coisa que precisa é querer. Por isso que Deus fala, se quiserdes, Ele te dá a opção. Deus fala, eu tenho poder para realizar muitas coisas, mas o que é para você realizar, realize. Ele não vai fazer para você. A Bíblia diz que o Espírito Santo viria nos lembrar. Como Ele vai te lembrar de algo que você não conhece? Então o meu povo perece, porque tem preguiça de buscar conhecimento. Isso é grave, irmãos. Isso é pesado. Estou perecendo como cristão, porque eu tenho preguiça de descobrir o que Deus espera de mim como cristão. Estou perecendo no casamento, porque eu tenho preguiça de descobrir o que Deus espera de mim no casamento. E isso em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas da sua vida, irmãos. E hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre essas coisas. Eu quero que você entenda a seriedade que está por trás do plano espiritual, irmãos. Quanto mais você entender isso, mais você vai destravar coisas poderosas ao seu favor na tua vida. Porque enquanto eu não me ocupava com essas coisas, enquanto eu não entendia essas coisas, irmãos, dificuldade, problema, luta, prova, conflito, confusão, falta de resultados, falta de prosperidade, falta de alegria, falta de discernimento, falta de bênção. A Bíblia diz em Deuteronômio 28, para ser abençoado o caminho é esse. Agora, para ser amaldiçoado o caminho é esse. E a irmã Elaine deixou bem claro para nós em suas ministrações: quem amaldiçoa não é o diabo, não. Quem amaldiçoa é Deus. É Ele que visita com maldições sobre a vida daquele que não quer buscar conhecimento e vive a vida assim. Igual o profeta, como é que é? Eu esqueci o nome do pagodeiro, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E eu vou fazendo as coisas assim, de qualquer jeito, achando que está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem, irmãos. Vai trazer problema, vai trazer dificuldade. E não adianta você olhar para o céu e reclamar com Deus, porque isso é resultado de colheita. Você semeou algo e está colhendo. E agora que está colhendo, tenha pelo menos a humildade de reconhecer: peguei contra o Senhor. Eu preciso mudar os meus caminhos, para que os meus resultados de fato venham. Amém, irmãos? Ficou claro essas coisas? Vocês entenderam a seriedade? Então vamos para a Bíblia. Livro de Ageu, capítulo 1, versículo 1. Aleluia. Livro de Ageu, irmãos, capítulo 1, versículo 1. Talvez você tenha uma dificuldade grande para encontrá-lo, porque é um livro de apenas 2 capítulos. É um profeta. Profeta Ageu. Livro de Ageu, capítulo 1, versículo 1. Amém? Encontraram? Deixa eu ver um livro grande próximo a ele para dar uma direção norte para vocês.
Tá difícil. Mas são livros próximos do livro de Malaquias, irmãos. É Malaquias, Zacarias, Ageu. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, amém? Abra a tua Bíblia então em Ageu, capítulo 1, versículo 1, onde a Escritura diz: no segundo ano do reinado de Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz: ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Feche os seus olhos. Querido Deus, Pai maravilhoso, a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra, Pai, não a minha palavra, a Tua palavra que é sobrenatural, a Tua palavra que divide ossos e medulas, alma e espírito, a Tua palavra que abre o nosso entendimento, a Tua palavra que vem trazendo direção para nós, e que nós, quando a obedecemos, colhemos os frutos disso. A Tua palavra, Senhor, foi liberada, e de maneira nenhuma ela volta vazia, Pai. Agora ela foi, e para os ouvintes que quiser ouvir, comerão o melhor desta terra. Para os ouvintes que obedecê-la, comerão o melhor desta terra, Senhor. E essa promessa não é minha, essa promessa é Tua. Então, Pai, que o Teu Espírito convença os ouvintes, porque eu sem Ti nada posso fazer, Senhor. Pai, ordena a Tua bênção, é o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem se sentar, queridos. Amados irmãos, essa passagem ela é muito interessante. A Bíblia vai dizer para nós que essa mensagem foi dirigida a dois homens: Zorobabel, que era governador pós-exílio da Babilônia, e o sumo sacerdote Josué. Esse não é Josué, irmão, sucessor de Moisés, esse é outro Josué, amém? Queridos, a palavra veio para eles por meio de um profeta. O nome desse profeta é Ageu. E o que é que está acontecendo, irmãos, nesse cenário? Esses homens saem da Babilônia. Esses homens agora não são mais escravos e voltam para as terras que o Senhor havia lhes dado, para que lá eles pudessem novamente reconstruir tudo aquilo que foi destruído e perdido, porque o povo pereceu, e pereceu porque lhe faltou conhecimento para obedecer a Deus. Amém. E Deus instituiu então duas autoridades, amém? Repete comigo: duas autoridades. Aleluia. Um é governador e o outro é sumo sacerdote. Um tem o papel de coordenar o povo, coordenar a construção, de governar sobre o povo. O outro tem o papel de coordenar as coisas de Deus, trazer de volta aos templos, os cultos, ordenar os levitas, o que cada um vai fazer, etc. Só que quando Deus levanta autoridades que não executam aquilo que lhes é pedido, Ele levanta agora um profeta. Porque essas autoridades estavam mais preocupadas com as suas vidas terrenas do que em fazer a vontade do Senhor. Então eles chegaram naquela terra e começaram a se preocupar muito mais em se tornarem bens financeiramente, em deixar a casa deles na corzinha que eles queriam, talvez em se casar, criando planos para ter filhos, talvez agora vendo como vai ganhar a vida, escolhendo boas terras, preocupados inteiramente com as coisas da terra e deixando as coisas de Deus de lado. E quando a autoridade não se levanta para ensinar, o povo perece. E a Bíblia vai dizer que o povo então começa a declarar: não é tempo de nós gastarmos a nossa vida com as coisas do Senhor, é tempo de nós gastarmos a nossa vida com as nossas coisas.
coisas. Olha, irmãos, que palavra pesada, versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: esse povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Então o povo começou a se perder. Por que o povo começou a se perder? Porque aqueles que foram instituídos por autoridade não estavam exercendo o seu papel, não estavam ensinando, não estavam coordenando, não estavam pastoreando, não estavam agora dando uma direção do alto sobre as coisas do Senhor. O que nós acabamos de cantar aqui? De que vale ter as poesias mais lindas se não há verdade em nós? Porque pararam de falar do céu, porque não se prega mais santidade, só se prega bens materiais. Então, quando uma igreja deixa de pregar aquilo que é o verdadeiro evangelho, aquilo que é a palavra do Senhor, essa igreja começa a perecer, porque ela começa a receber um alimento que não vai levar ela para o céu. Ela está recebendo um alimento que vai desviar dos caminhos do Senhor. Isso é muito perigoso, irmãos. Então aquelas autoridades não estavam fazendo o seu papel. Então no versículo 3 vai dizer: por isso a palavra do Senhor veio. Deus nunca vai deixar o teu povo só. Se as autoridades estão negligenciando a vontade de Deus, Deus vai levantar alguém para que a palavra dele venha. Por isso a palavra de Deus veio. Veio por meio de quem? Das autoridades? Não, as autoridades não estavam preocupadas com as coisas de Deus. Então veio por meio de um profeta chamado Ageu. Este veio para repreender o governador e repreender o sumo sacerdote, de que pelos caminhos que eles estavam andando, estava trazendo problemas para a vida deles. Então Ageu se levanta, irmãos, e declara as palavras do Senhor. Amém? Antes de dar continuidade aqui, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o peso que há em uma autoridade, irmãos. Enquanto você não entender essas coisas, você vai ter muito calor na tua vida, mas muito calor na tua vida, experiência própria. Enquanto eu não despertei para essas coisas, Deus apertou, Deus espremeu, Deus bateu, Deus castigou, Deus puniu. Eu colhi maldição, maldição financeira, maldição no relacionamento, maldição profissional, maldição, maldição, maldição. Nada na vida ia para frente. Nada. Tudo que eu fazia dava errado, falhava miseravelmente. Por que, irmãos? Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Autoridade, irmãos. Autoridade. Todo ser humano, todos nós, somos convidados a nos sujeitar ou nos submeter a alguém, desde o seu nascimento. Desde o seu nascimento. A primícia da sujeição, a primícia da submissão está em Êxodo. Honre o teu pai e a tua mãe. Honre o teu pai e tua mãe. Sujeite-se, submeta-se. Aonde é que a maioria dos adolescentes, dos jovens, começa a ter problema na vida? Na fase da adolescência, na fase da rebeldia, na fase do eu já sou adulto, eu já tomo conta da minha vida. Foi a partir dali que as coisas começaram a dar errado para mim, irmãos. Enquanto eu era criança, papai e mamãe passavam talquinho, dava banho, beijinho na testa, estava tudo maravilhoso. A hora começou a nascer umas pelugens no rosto, e eu comecei a achar que virei homem, e começou o problema. Porque daí eu comecei a tomar decisões. E a decisão que eu tomava não era baseada na vontade de Deus, era baseada nas minhas vontades. Quando eu fiz meus 12, meus 13, meus 14, eu comecei a ficar rebelde. E comecei a semear algo no plano espiritual. Maldição para a minha vida. Me levantando contra meu pai e a minha mãe, que são autoridades instituídas por Deus. Amém? Amados, essa autoridade vai até um tempo. Que tempo, pastor? Até você se casar. E deixará o teu pai e a tua mãe. Essa questão de autoridade, irmãos, ela é uma coisa muito séria. Quando Deus fala deixará, Ele não está falando de algo
de casa. Não, mudou uma chave no plano espiritual agora, virou uma chave, literalmente. Quando Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, Ele estava liberando agora uma bênção diferenciada para Abraão. Experiência própria mais uma vez. Enquanto eu não saí do núcleo de perto dos meus pais, e não fui viver a minha vida, e não fui pagar o preço, o tempo todo eu estava ali dependendo dos meus pais para tudo, nada na minha vida progredia, porque eu já estava casado, e agora Deus esperava um comportamento diferente da minha parte. Agora mudou a tua vida, Vitor. Agora você é um pai de família, você é o sacerdote do lar, você é o líder, você é o cabeça, você agora tem o seu reino para governar. Então agora você tem que sair daí, debaixo da saia da tua mãe, debaixo da guarda do teu pai, e botar a cara no mundo e viver a tua história. Agora é o momento de você viver a tua história. E a partir daí eu comecei a prosperar. Só que antes disso você tem que sair debaixo de bênção. Nunca saia debaixo de uma autoridade em rebeldia. Vai continuar colhendo maldição. Tem que consertar as coisas. Deus não gosta de pessoas que deixam assuntos inacabados, irmãos. Fizemos oferta de renúncia, confissão de pecados. É assim que Deus faz. Ou você conserta os teus caminhos, ou você vai continuar colhendo o que você está plantando, ou o que outros plantaram, falando agora de maldição hereditária. Então eu tive que ir lá, reconhecer meus erros, chamar meu pai e minha mãe e falar: pequei contra o céu e contra ti, errei, fiz inúmeras coisas que vocês me pediram para não fazer, magoei o coração de vocês, entristeci vocês, fui rebelde até determinada data da minha vida, e agora eu quero pedir perdão. E agora meu pai e minha mãe estendem a mão para mim e falam: eu te abençoo, filho, eu te perdoo, filho, segue o teu caminho em paz. Irmãos, isso muda tudo. Isso muda tudo. Muda tudo. Não entenda que isso não tem nada a ver. Tem muito a ver. Muito a ver. E depois que você casa, as coisas mudam, viram uma chave. Porque dentro de um lar também tem as suas autoridades, também tem as suas hierarquias. A Bíblia diz que a maneira de Davi adorar ao Senhor não agradava a tua esposa, e essa se escandalizou e apontou e falou contra Davi. E a Bíblia diz: aquele casamento foi amaldiçoado. Amaldiçoado. Existe uma lei espiritual falando sobre nós, irmãos, e essa lei está trazendo resultados para a sua vida, está trazendo colheitas. E todo aquele que não se submeteu a pai e mãe vai ter dificuldade de se submeter a qualquer outra autoridade. Vai ter dificuldade de submeter no casamento, vai ter dificuldade de submeter no trabalho, vai ter dificuldade de submeter na igreja. Ele vai ter. Só que eu quero te dizer uma coisa: o primeiro a nos dar o maior exemplo de submissão se chama Jesus Cristo. Esvaziou-se de si mesmo, deixou o teu trono de glória. Ele era igual a Deus, mas ele não quis se fazer igual a Deus, veio para servir, se humilhou até o dia da tua morte, para que nenhum de nós andemos em orgulho dizendo: eu não me submeto. Existe um ensino maldito para as mulheres do feminismo, aonde eles criam um demônio chamado Lilith. E o ensino sobre Lilith é que essa mulher veio antes de Eva. E qual era a marca que essa mulher carregava? Não se submeter ao teu marido, Adão. Essa história não é bíblica, mas esse ensino é passado para o feminismo. E as feministas exaltam Lilith. Pastor, isso é verdade, isso é mentira, a Bíblia não me relata, eu não acredito. Eu, pastor Victor Albano, não vou nada além do que está na Escritura. Nada. Eu não crio nada, não fantasio nada. Mas tem os apócrifos. Apócrifo está na Bíblia? Não está. Eu vou de Gênesis a Apocalipse, o que me é revelado. E eu paro aqui. A Bíblia diz que algumas coisas para nós são reveladas, outras é para Deus e ponto. Amém? As pessoas às vezes ficam muito cheias dos porquês, enquanto a Bíblia responde o porquê, está tudo certo. Agora, a hora que a Bíblia não responder, descansa no Senhor.
Porque tem coisas, irmãos, que é perder tempo com coisa que não vai te levar para lugar nenhum. Qual que é a maior briga do católico com um protestante? Maria. Ela foi virgem? Não foi virgem. Ela foi virgem até a sua morte? Não foi virgem. E que diferença isso faz? Eu te pergunto agora. Faz alguma diferença? Se ela foi virgem e ela pudesse dessa forma morrer na cruz por nós, ela teria morrido. E se ela não foi virgem, também não faz diferença nenhuma. Porque ela era casada, e o casamento sem consumação, o casamento sem relação sexual, é um casamento amaldiçoado. Então, irmãos, isso não faz a menor importância, porque a Bíblia descreve mulheres que morreram virgens. E aí, qual é a diferença? Nenhuma. A Bíblia diz em Salmos que Deus olhou, não encontrou nenhum sequer suficiente para morrer por nós. Todos pecaram, destituídos estão. Por isso se fez necessário que Cristo viesse. Só existe um mediador entre nós e Deus, chamado Jesus Cristo. Ponto final, sabe o assunto. Ficar gastando tempo, conversa, discussão com isso é perda de tempo, não vai te levar para lugar nenhum. É cansaço, enfado e correr atrás do vento. Não faz diferença. Se foi virgem, se não foi virgem, não faz diferença. Então, irmãos, vá dentro daquilo que está na Escritura, amém? Vá dentro daquilo que está no Evangelho. A Bíblia relata sobre esse assunto de uma forma, na Bíblia católica de outra forma. Esquece isso. Esquece isso. Maria foi serva. E ponto final. Ela serviu. Eis aqui a serva do Senhor. Acabou. Não tem mais nada. É isso. Amém. Ela foi um exemplo para nós. Amém? É isso, amados. Então, queridos, nós temos que entender essa questão de autoridade. Isso tem um peso muito grande sobre nós. E quando não entendemos, nós perecemos. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 13:1. Obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Obedeça a tua autoridade em qualquer área. No trampo tem um técnico, tem um engenheiro. Obedeça a tua autoridade. Pastor, mas está impossível. Comece a mandar currículo. Quando Deus abrir outra porta, saia, mas em paz. Em paz. Em todos os lugares que eu trabalhei, eu posso ir hoje lá e bater na porta de novo. Não sair brigado com ninguém, graças ao Senhor. Não sair discutindo com ninguém. Está tudo certo, tudo resolvido. Porque quando você não resolve as coisas, irmãos, isso vai trazendo resultados. Isso vai trazendo problemas e dificuldades para a tua vida. Então, toda a autoridade foi constituída por Deus. Versículo 2, Romanos 13. Assim, quem se revolta contra as autoridades, está se revoltando contra o que Deus ordenou. E os que agem desse modo serão condenados. A Bíblia é muito clara, irmãos. Versículo 4. Porque as autoridades estão a serviço de quem? De Deus, para o bem de vocês. Mas se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades de fato têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. Irmãos, perante Deus, o Senhor, não importa o que a gente acha. A Bíblia diz que Deus levantou uma autoridade chamada Nabucodonosor. E Deus já havia dado inúmeros livramentos e vitórias sobre guerras, sobre inúmeros inimigos. Mas quando o assunto foi Nabucodonosor, Deus decidiu, Deus determinou: o meu povo saiu dos meus caminhos e merece agora ser punido. Nabucodonosor vai levar todos para a Babilônia, vai levar todos os escravizados para a Babilônia. Os reis, os falsos profetas, todo mundo se levantava: não, o Senhor já nos deu vitória, o Senhor vai nos livrar da mão de Nabucodonosor, o Senhor fará isso, o Senhor fará aquilo. Deus falou: eu não farei nada, vocês vão pagar. Então muitas vezes autoridades são constituídas porque aquele povo merece ser punido por algo que está fazendo, que está ferindo a
a santidade de Deus, e agora Deus derruba a tua ira sobre a terra, porque Deus se ira contra um povo que não obedece. Por isso que a Bíblia diz que a autoridade tem poder sim de nos punir, de nos castigar, porque ela está a serviço de Deus. Versículo 5: é por isso que você deve obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. Amém? Existe um peso, irmãos. Mesmo que, mas tem aparência de algo bom, está desobedecendo uma autoridade, vai trazer problema para você. 1 Samuel 15, versículo 3. Deus dá uma direção para o profeta Samuel entregar para o rei Saul. Deus, guarda essas palavras, Deus dá uma direção para Samuel entregar ao rei Saul. Pastor, isso acontece? Acontece muito. Eu acabei de receber uma palavra de uma profeta. Irmãos, o plano espiritual age. Se você crê e obedecer, é bênção para você. Se você desobedece, é problema para você. Então Deus deu uma ordem para ele: vai lá, lute contra os amalequitas e acaba com tudo. É para matar tudo. Entenda que é tempo de guerra. Em tempo de guerra, irmãos, é outro tempo. Não tente interpretar o Antigo Testamento com a tua visão de emocionado. Não. Eu falo, cuidado na hora de se aventurar para ler o Antigo Testamento, porque nessa passagem Deus deixa uma ordem clara: entra na cidade e mata homens, mulheres, criações, crianças, bebês, e destrói a cidade de uma vez por todas. Deus tinha os seus motivos para declarar isso. Deus tinha os seus motivos. Isso é Antigo Testamento. Isso é tempo de guerra. É outra realidade, não tem nada a ver com a gente. Se tentar interpretar os versículos do Antigo Testamento, os ensinos, se te faz feliz, faça, não vai dar certo. Para interpretar, você precisa entrar no contexto, amém? E a Bíblia diz que Saul foi, matou o povo, mas trouxe uns bichinhos bonitos lá. Um boizão que estava fortando, trouxe umas ovelhas. Ele olhou e falou: nossa, isso aqui está bom demais para nós destruir. Não destruir não, eu vou levar para ofertar ao Senhor. Olha, é bom, irmãos, não é bom? Não é bom aos nossos olhos o que Saul determinou fazer? Eu vou pegar essas coisas. Para quê, Saul? Para você se enriquecer? Não, é para ofertar ao Senhor, é para dar para Deus. Parece bom, não parece bom? Olha o que Deus disse agora para Samuel dizer para Saul. O Senhor Deus falou com Samuel, 1 Samuel 15:10: eu estou arrependido de ter feito Saul rei, pois ele me abandonou e desobedeceu às minhas ordens. Saul poderia olhar e falar: as ordens não vêm de Deus, as ordens vêm de Samuel. Não, Saul, as ordens vêm de Deus através de Samuel. Eu quero que Deus fale comigo, quer? Então ouça o homem de Deus, a mulher de Deus, que Deus levantou para ser usado para isso. Todo aquele que se levanta para pregar o Evangelho aqui nessa igreja está sendo usado pelo Senhor para trazer uma direção para a tua vida, que se você obedecer, vai ser bênção. Mas e se eu não gosto daquela pessoa? Conserta. Senão você vai ter dificuldade de receber a palavra dele, você vai ficar bloqueado. Se não gosta, conserta. Porque isso vai travar a bênção sobre você. A unção que você respeita, você recebe. Amém? Eliseu respeitava a unção que estava sobre Elias, recebeu porção dobrada. A ponto de, quando Elias parte, ele olha para a água e divide as águas, assim como Elias fazia.
A unção foi transferida, porque ele respeitava a autoridade que estava sobre a vida de Elias. Não foi assim com o seu servo Geazi, que não respeitava a unção que Eliseu carregava, sofreu de lepra. As leis, irmãos, elas continuam operando. Amém? Estou arrependido, porque desobedeceu às minhas ordens, disse Deus através de Saul. Samuel ficou triste com isso e a noite inteira orou em voz bem alta a Deus, o Senhor, em favor de Saul. Irmãos, chega um ponto que Deus fica tão irado, tão decepcionado com aquela pessoa, que ele vai falar assim: ó, pare de orar por essa pessoa. Ele já me trouxe muito desgosto. Ele não tem mais solução. A Bíblia diz em Apocalipse, quando as coisas já estão num nível muito pesado, Deus fala: quem está se santificando, santifique-se ainda mais. E quem está no lamaçal do pecado, peque ainda mais. Aproveite então a tua vida de pecado. A Bíblia diz em Romanos 1, Deus entregou os homens às suas paixões, às suas imundícias. Paulo diz: esses a entreguei a Satanás. Irmãos, tem um limite. Não abusa, tem um limite. Existe um limite. Não queira provocar esse limite. Quem já viu o testemunho do Thales Alberto? É muito interessante e engraçado ao mesmo tempo. Porque o Thales fala que ele vivia uma vida desandada, usando droga, bebendo, se prostituindo, fazendo tudo errado. Aí um dia ele passou do limite. Que ele bebeu, ele cheirou, ele usou tudo que vocês têm ideia. Se prostituiu, dormiu com um monte de mulher, fez tudo errado. E o homem não parava. O homem estava descendo para o inferno de tobogã mesmo. E aí no fim da noite ele chega e fala para o amigo: vamos lá para o meu quarto fumar maconha. Aí eles pegam e rolam o beck, começam a fumar maconha. Sabe com o que, irmãos? Com a folha da Bíblia. Olha onde vai o nível da promiscuidade. A folha da Bíblia. Vamos fumar. Vai ficar muito louco, vai ver os anjos, não sei o que e tal. Aí Deus toma um amigo dele, olha e fala: não, a gente vai para o inferno. Com uma voz pesada, grossa, demoníaca. Ele: não, eu não vou para o inferno não, eu vou para o céu. Não vai, você vai para o inferno, porque você é o pior de todos. Passa da ira de Deus para a vida de darkness. Se Deus resolver pesar a mão, é complicado. Se Deus resolver pesar a mão, é complicado. E aí ele se arrependeu. Não se arrepende não, para mim. Que o servo estava fechando para ele. Então existe um limite, irmãos. E Samuel atingiu esse limite no Senhor. E aí a gente recebe aquela palavra, né? Obedecer é melhor do que sacrificar. Deus não se agrada mais de ofertas do que a tua obediência. Vou jogar no tigrinho, se eu ganhar, vou fazer uma oferta ao Senhor. Deus vai falar: eu prefiro a sua obediência de não jogar. Eu não me agrado tanto assim de oferta a ponto de você me desobedecer para fazer uma oferta. Tem limite. Tem limite. Olha o que a Bíblia diz em versículo 23 sobre rebeldia. A rebeldia é tão grave como a feitiçaria, e o orgulho é pecado como é pecado a idolatria. O Senhor o rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele que vieram através de Samuel. Deus usa pessoas para falar com você. Deus usa pessoas para falar comigo. E essas pessoas são autoridades. Autoridades. E todos nós somos convidados a nos sujeitar a alguém,
a nos submeter a alguém. E não carregar um orgulho e falar, não, eu sou autossuficiente. Não, você não é. Eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. Nós somos igreja quando estamos unidos, somos corpo. Não deixem de congregar. Tem gente que se acha autossuficiente. Eu não preciso de pastor, eu não preciso ir à igreja, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. Mentira. Está sendo orgulhoso, soberbo. O mesmo pecado que entrou no coração de Satanás, o qual nós pregamos aqui esses dias. E aí Deus busca um homem segundo o coração dele, amém? Porque toda vez que Deus determinar que alguém vai ser autoridade, e essa autoridade não executa o que Deus quer que seja executado, essa autoridade será destituída e Deus levantará outro para fazer a vontade dele. Então Deus tira agora o rei Saul e levanta um homem segundo o teu coração, chamado Davi. Amém? Ficou claro esse ensino sobre a autoridade, irmãos? Procure saber quem são as suas autoridades. Político é autoridade, polícia é autoridade, seu pai é autoridade, sua mãe é autoridade, seu marido é autoridade. Tem autoridades que você escolhe, tem autoridades que você não escolhe, mas sobre todas elas você tem que se submeter e ser bênção para ela. Essa é uma ordenança do Senhor. E dessa forma a Bíblia diz que você será elogiado pela autoridade. Você não precisa temê-la, porque ela vai te elogiar, ela vai te exaltar. A autoridade tem poder de exaltar as pessoas. Eu vou te colocar agora em um cargo maior. Faraó falando agora para José: a partir de hoje você se torna governador. A autoridade tem esse poder, mas a autoridade só faz isso sobre a vida daquele que é bênção para ela. Você acha que a autoridade vai levantar rebelde? Não faz sentido, né? Davi tinha rebeldes no seu exército, era complicado, irmãos. Davi falava, faz A, ele fazia B. Davi falava, não mata, ele matava. O homem era terrível, fazia tudo o contrário, teve colheita. Então cuidado, irmãos, amém? Vamos voltar em Ageu? Porque nós estávamos falando da autoridade Zorobabel e da autoridade Josué. E aí eu abri esse parênteses para a gente falar sobre a autoridade. Houve uma consequência, irmãos, sobre este povo. E tem uma palavra que a irmã Nete liberou aqui na sua última pregação, que ela ficou ecoando na minha mente. Ela ficou fritando na minha cabeça. A irmã Nete declarou o seguinte: você pode se matar de trabalhar, mas se você não crê em Malaquias 3,10, tudo que você adquirir vai escorrer pelos teus dedos. Será que a irmã Nete foi profeta do Senhor e declarou algo bíblico, ou ela falou algo dela mesma? Vamos ver? Ageu 1,5. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considere o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Come, mas isso não chega a matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põe roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocá-lo numa sacola furada. Vai se matar e trabalhar, mas se não crer na promessa do Senhor, tudo o que adquirir vai se escorrer pelos dedos. Quantos jogadores de futebol, irmãos, que já ganharam rios de dinheiro, hoje está lá afundado, pobre, miserável, pedindo esmola? Por que, amados? Isso é acaso? Porque tinha dinheiro para queimar. Por que o dinheiro acabou? Por que as coisas escorreram pelos dedos? Olha o versículo 9, o profeta Ageu diz: vocês esperavam que fosse muito,
mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta ao Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Nós não somos chamados para ficar correndo só pelos nossos próprios planos, irmãos. Entregue-se em conhecer a vontade de Deus para a tua vida. Entregue-se para buscar conhecimento. Entregue-se para isso verdadeiramente. Isso vai mudar tudo na tua vida. Vai mudar tudo. Busque conhecimento. Busque conhecer as Sagradas Escrituras para que você tome as atitudes que agradam ao Senhor. Versículo 10. Olha o que acontece com esse povo. Por isso os céus retêm o seu orvalho, e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais, e sobre todo o trabalho de mãos. Essa palavra, irmãos, todo o trabalho de mãos. Tudo aquilo que você está colocando a tua energia para conquistar, não será abençoado se você não consagrar ao Senhor. Consagrar ao Senhor tudo que você recebe na tua vida, tudo que você tem na tua vida é para exaltar e glorificar o nome de Deus. Tudo, irmãos, tudo é tudo, até mesmo a tua vida. Eu posso fazer o que eu quiser, meu corpo, minhas regras. Não é bem assim não. Ô Deus, está querendo falar de feminismo de novo? Não é bem assim. Essas falácias são demoníacas, irmãos. Não é bênção. Eu faço o que eu quiser. Teve uma vez, já crente, porque crente tem os tempos de caramiola, né, irmãos? Não pastor, mas já crente. Olhei pro braço, vou retocar minha tatuagem. Deus falou? Não. Ué, Deus, mas eu já tenho a tatuagem, então não é para fazer. Mas não é meu corpo, minhas regras? Não é. E ponto final. Então tem hora que vem umas caramiolas, umas ideias doidas? Vem. Mas você precisa executar? Não. Você pode fazer algo mais sábio, consultar o Senhor. Buscar entender se aquele sentimento provém de você, provém do inferno ou provém de Deus. Buscar entender se aquilo que é permitido, mas se convém, se edifica, se não vai se tornar um vício. Deus te deu inteligência e sabedoria para isso. Porque depois que dá tudo errado, a gente quer procurar um culpado. Isso é de lei, irmãos. Quantas vezes você quer procurar um culpado para os seus pepinos, seus problemas, para as coisas que você atraiu para a tua vida, para as suas colheitas? Eu tenho carregado algo comigo, irmãos. Eu quero olhar mais para o alto e para dentro. Mais para o alto e para dentro. Porque agora a gente vai entrar para encerrar, em uma meditação sobre essa questão de julgamento. Porque essa palavra, ela cabe para inúmeras situações. Aqui Jesus estava falando de julgamento, mas eu posso aplicar isso em todas as situações, porque ele está falando clara e nitidamente sobre semeadura. Semear. A lei da semeadura. Então aquele povo estava sendo duramente castigado, duramente amaldiçoado, porque estava deixando o templo de Deus de lado. Diferente de Davi, que quando sobe ao palácio, a primeira preocupação é: eu quero a presença do Senhor comigo. Eu amo o louvor do Morada que fala sobre isso. Eu não darei sono aos meus olhos, até que os teus olhos encontrem o lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras, até que eu seja este lugar. Isso é um salmo de Davi, irmãos.
Davi preocupado: eu não vou dormir, eu não vou descansar, até que a arca do Senhor esteja aqui, no lugar onde ela nunca deveria ter saído. Eu vou fazer de tudo para trazer a presença de Deus mais uma vez para Israel. Ele não se preocupou em se exaltar: agora eu sou rei, agora eu conquistei, agora eu cheguei, agora eu sou o cara. Não, a preocupação dele era: eu quero a presença de Deus comigo. Nós estávamos na casa da irmãzinha lá, né, irmã Margarida? E eu declarei para aquela família: Deus quer participar dos momentos de alegria de vocês, não só dos momentos de dificuldade. Porque quando a dificuldade vem, corre para Deus. Quando está tudo bem, se afasta de Deus, esquece Deus. Aí fica gastando toda a tua vida pensando só na tua casa e deixa o tempo de Deus em ruínas. Lembrando que você é o templo. Você é o templo. Tempo de oração, tempo de Bíblia, tempo de jejum, tempo de consagração. Dizer para o pastor, independente se sou eu ou outro: eis-me aqui, eu quero servir. Me chama, me convida, eu quero estar envolvido na obra do Senhor, eu quero fazer a vontade de Deus na minha vida. Lei da semeadura, Lucas 6,37, para encerrar, irmãos. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e vocês não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Então Deus está liberando sementes para vocês. Se você obedece, a semente tem a colheita. Quando eu não julgo, eu não sou julgado. Quando eu perdoo, eu sou perdoado. Então existe uma lei de semente e colheita. E aí ele vai falar: dai, e dar-se-vos-á boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Porque como a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Então ele está falando sobre uma lei da semeadura. Dar. Entregue. Entregue o quê? Tudo. Honre o Senhor com os teus bens, com a primícia da tua renda, com o teu tempo, com a tua vida, com o teu trabalho, com a tua família, com tudo que Deus te dá. Procure dar de forma alegre, entregar ao Senhor, consagrar a Deus. E quando eu faço isso, Ele também me dá, mas não da maneira que eu entreguei. Porque plantar são pequenas sementes, mas colheita é uma árvore com muitos frutos, seja de bênção ou maldição, tá, irmãos? Então plantar é muito menor do que colher. Colheita sempre é maior do que a semeadura. Então eu dou, e o que eu recebo? Boa medida, uma medida justa, uma medida igual, prensada. Não, é medida igual, só que eu vou prensar para caber mais, sacudida para ver se de fato está batendo ali aonde eu determinei. Ah, bateu? Agora eu vou transbordar, agora eu vou liberar. Unge a minha cabeça com óleo, Senhor, e o meu cálice transborda. O que transborda não para em você, o que transborda abençoa todos ao seu redor, ou amaldiçoa todos ao seu redor. Qual semente você vai plantar? Escolha tu. Então aquela palavra de não aponta que tem 3 apontando para você, pode ser uma forma fácil de você entender o poder do julgamento, mas a colheita é isso mesmo. Aquilo que você está lançando, tem 3 apontando para você, e o dedão está apontando para onde? Para o alto. Está vindo do alto a resposta. Está vindo de Deus a resposta. Seja bênção ou maldição, a escolha é nossa. Eis que eu coloco diante de vocês: bênção e maldição. Escolham, pois, a bênção. Diz Deuteronômio. Amém? Aplaudam ao Senhor.